Olá, meus queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para o nosso culto online. Reúna sua família, todos que estiverem em sua casa e vamos juntos glorificar a Deus por meio deste recurso que Ele tem nos dado. Irmãos, na semana passada eu avisei a todos que aquele teria sido o nosso último culto online, porque esta semana estaríamos voltando às nossas atividades presenciais no templo de nossa igreja. No entanto, nós precisamos recuar diante desta decisão, porque vimos que era necessário para que pudéssemos voltar com segurança. A incidência dos casos de Covid-19 continua aumentando na nossa cidade e voltar agora seria expor os irmãos a um risco de contaminação. Por isso, nós decidimos esperar um pouco mais este mês para ver como que vai ficar e se tudo ocorrer bem, a partir de agosto, nós estaremos retornando com as nossas atividades presenciais. Mas estaremos atentos, tá, aos noticiários, aos casos que vêm acontecendo em nossa cidade. Se nos sentirmos seguros, a gente retorna, senão a gente continua cultuando ao Senhor por meio deste recurso. Eu quero te convidar agora a acompanhar a leitura de um texto fantástico, um texto maravilhoso. Um texto que Jesus, certa vez, quando entrou na sinagoga e era um sábado, deram o livro da lei para ele. Então, ele abriu propositadamente em Isaías, no capítulo 61. E é o texto que nós queremos ler com vocês hoje. Isaías 61, de 1 a 3. Olha só o que diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Vamos orar, irmãos, para darmos início a este abençoado momento que nós separamos para estarmos juntos, vocês aí e eu aqui, mas separados de corpo e unidos em espírito num só propósito, para glorificar a Deus, o Senhor de nossas vidas. Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, ó Pai, neste dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de te cultuarmos, mesmo à distância. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja trazendo uma bênção especial para todos que nos assistem agora, para todas as famílias que estão reunidas, aqueles que estão sós, ó Deus, aqueles que estão necessitando de uma palavra, Pai, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de esperança para esses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Oh Deus, o Senhor é o nosso alto e certo refúgio, por isso vamos a Ti, por isso nós nos curvamos ao Senhor, para que do Senhor venha a nossa libertação dos traumas, das angústias, das dores, de tudo que tem perturbado a mente de tantas pessoas. Ó Deus, renova a alegria, renova a fé, renova a esperança, o gozo do Teu Espírito em todos que nos assistem neste momento. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir uma canção agora. Uma canção muito especial, porque ela
fala da palavra de Deus. Eu gosto muito de cantar a palavra de Deus, vocês sabem disso. Porque na palavra de Deus não há erros, não há conflitos teológicos e há a certeza de que o Senhor está recebendo a nossa adoração por meio de cânticos. E nós vamos ouvir exatamente o que nós lemos no início, através de uma canção. Acompanhe. Do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.
Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, no nosso culto, depois de ouvirmos esta canção, que nada mais é do que a própria palavra de Deus sendo ministrada. Acompanhe a leitura do texto que está em Efésios 3, de 8 a 12. Este é o texto que encabeça a nossa reflexão de hoje. Ele diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês na nossa reflexão de hoje é a primeira parte, isso mesmo, a primeira parte, porque esta mensagem ela será dividida em duas partes. Hoje eu estarei passando a primeira, na semana que vem estarei concluindo, para não ficar uma mensagem extensa, uma mensagem grande, e assim os irmãos possam ter aquele gostinho de quero mais e retornar na semana que vem para dar a conclusão daquilo que nós estamos iniciando hoje, tá bom? Então, o que eu quero falar com vocês é sobre o tema As Insondáveis Riquezas de Cristo, parte 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, irmãos, ele faz revelações profundas, revelações maravilhosas que havia sido ocultada daqueles que viveram no Antigo Testamento. Até mesmo os santos profetas não tiveram acesso a estas revelações, porque elas só vieram até nós por meio do ministério do Espírito Santo na plenitude dos tempos. Então, este mistério esteve oculto pelos séculos dos séculos, mas com o ministério do Espírito foi revelado aos santos apóstolos aquilo que realmente estava escondido em Deus, que nem mesmo os profetas e os grandes homens do Senhor do passado conseguiram entender. E nós vamos falar exatamente sobre isso. E a estas coisas o apóstolo Paulo chama de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que vem a ser o termo insondável, irmãos? Para que a gente possa falar sobre as insondáveis riquezas do Senhor, a gente precisa saber o que isso significa. O que vem a ser o termo insondável? Entre outras coisas, ele significa inexplicável, incompreensível, irmãos, inatingível. É isso que significa a expressão insondável. Então era assim que o povo do Antigo Testamento, eles viam estas coisas, eles não conseguiam prescrutar, eles não conseguiam de fato chegar ao entendimento, porque só por meio do ministério do Espírito Santo, na plenitude dos tempos, estas coisas foram reveladas. Então eles não tinham acesso. Quais riquezas são essas a que Paulo se refere, irmãos? A primeira riqueza que Paulo tinha em mente, que Paulo se refere, que ele chama de insondável riqueza de Cristo, era o próprio evangelho da nossa salvação. Olha o que ele diz no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o evangelho é uma notícia venturosa a todos os homens, porque foi por meio do evangelho que nós conseguimos alcançar
a esperança da nossa salvação. Quando estávamos perdidos, o Senhor, por meio do seu grande amor, enviou o seu Filho para nos trazer a salvação. E esta salvação é para todos que se aproximam dele, amados. O amor de Deus foi manifestado de tal maneira que ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, a fim de que nós não perecêssemos e tivéssemos vida, e vida zoe, vida ressurreta, vida eterna. Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma citação de Isaías, capítulo 64, verso 4, quando ele diz: mas como está escrito. Embora, irmãos, algumas pessoas utilizem este versículo em particular para fazer menção aos céus, outros para prometer prosperidade na terra, o seu contexto não aponta para estas coisas. É bem verdade que no céu nós teremos coisas maravilhosas que nunca passaram pela nossa cabeça. Nunca conseguimos imaginar aquilo que Deus tem realmente para nós ali na eternidade. Mas não podemos embasar essas afirmações por meio deste versículo. Este versículo não fala nada sobre o céu, sobre a prosperidade, sobre outras coisas, aspirações que os homens possam desejar, irmãos. O versículo seguinte, o versículo 10, ele já indica que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, do versículo 9, já foi revelado, já foi dito o que isso significa. Olha o que diz o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que mistério é esse que já foi revelado, que Paulo fala aqui aos Efésios? É este o raciocínio de Paulo dentro do contexto, irmãos. Porque, embora nós saibamos que teremos coisas maravilhosas na eternidade, na glória com o Senhor, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, mas o contexto deste versículo aponta exatamente para outra coisa, não isso. Por isso eu repito que nós podemos sim ter a expectativa de coisas grandiosas na eternidade que não passaram por nossas mentes, mas não baseada neste verso. Porque o que o apóstolo Paulo tinha em mente, dentro desse contexto, era o evangelho da nossa salvação, irmãos. A sabedoria de Deus em mistério, que o apóstolo está falando no versículo 8, é exatamente o evangelho que estava oculto desde a eternidade e fora revelado através do ministério do Espírito. Olha que coisa maravilhosa! O evangelho, as boas novas, estava reservado no coração de Deus e que no tempo ou na plenitude dos tempos foi revelado para nos trazer esperança, para mostrar que nós teremos um lugar ao seu lado, ao lado do Pai. Nós seremos levados para perto dele. Jesus mesmo disse isso. E é o Evangelho que desvenda os nossos olhos, é o Evangelho que desamarra todo nó que se faz, é o Evangelho que de fato elucida estas coisas para os homens. Estava oculto, mas agora, por meio do ministério do Espírito, foi revelado. No versículo 9, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmãos, é a obra da salvação através de Jesus Cristo. São as riquezas do Evangelho para a salvação de todos os gentios e não somente dos judeus, como eles pensavam. Este Evangelho é para o alcance de todos os homens de todas as gerações. Não era somente para os judeus. O texto de Efésios
capítulo 3, versículos 8 a 10, irmãos, é o contexto mais amplo sobre esta verdade que nós estamos afirmando sobre o Evangelho. Eu vou ler novamente. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestado por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Esta é a primeira insondável riqueza de Cristo, irmãos, o Evangelho da nossa salvação. O Evangelho que nos tira a cegueira espiritual, que nos tira da religiosidade formal e que nos leva à presença de Deus de forma prática e nos concede a salvação eterna. Ele estava oculto, mas agora foi revelado por meio do ministério do Espírito Santo. Em segundo lugar, a segunda coisa que Paulo considera como insondável riqueza de Cristo, irmãos, é a sua morte e a sua ressurreição. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que nós podemos encontrar de riqueza na morte, irmãos? O que a morte tem a ver com riqueza? Muitos homens no passado, irmãos, morreram por uma causa nobre. Deram a vida por aquilo que defendiam. Mas há uma grande diferença entre esses homens e Jesus. Se você visitar o túmulo desses homens, eu posso citar alguns deles, como o Siddhartha Gautama, o Buda, ou até mesmo Maomé. Se você for no túmulo desses homens, você vai encontrar os seus restos mortais ali. Mas, se você visitar o túmulo de Jesus, você vai encontrar a descrição: ele não está aqui, ressuscitou. Ou seja, essa é a grande diferença, irmãos, entre aqueles que morreram por uma causa nobre, uma causa que defendiam, que acreditavam como sendo verdade absoluta, e Jesus Cristo. Jesus não simplesmente morreu por uma causa que acreditava. Ele morreu para nos dar a vida, para nos dar a vida eterna. Por isso, a morte de Cristo é uma insondável riqueza, porque ela não ficou no túmulo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, ele nos trouxe a certeza da nossa ressurreição também, a certeza da nossa vida. Foi através da morte e ressurreição de Cristo que ele nos abriu o caminho para o céu, nos deu acesso à presença do Pai. Sem ele, irmãos, nós estávamos perdidos. A salvação sempre foi e sempre será por meio da fé em Jesus Cristo. Até mesmo aqueles que viveram antes dele ter vindo ao mundo tabernacular entre os homens, aqueles que viveram antes dele eram salvos pela fé nele. Mas como assim eram salvos pela fé na promessa? Aqueles que acreditavam na promessa da vinda do Messias como sendo o rebento de Davi, como sendo aquele que iria trazer salvação para a humanidade, essas pessoas eram salvas, porque a salvação sempre foi em Jesus Cristo, sempre foi pela fé. E ela veio até nós por meio da sua morte e a sua ressurreição. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele não seria diferente de Buda, Maomé, não seria diferente desses homens. A diferença está porque ele ressuscitou, meus irmãos. O profeta Isaías diz que na cruz
Jesus levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. E de acordo com o escritor Geraldo Barbosa, irmãos, foi somente através da morte e ressurreição de Jesus que nós tivemos acesso a alguns benefícios. Benefícios esses que nós podemos enquadrar nas riquezas insondáveis do Senhor Jesus Cristo. E que benefícios são esses? Que riquezas são essas? O primeiro benefício que nós encontramos por meio da sua morte e da sua ressurreição foi o perdão dos nossos pecados. Isso mesmo, o perdão das nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Ele nos encontrou e nos resgatou. Colossenses 1, versículo 14 diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Temos também 1 João 9, quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus é um Deus perdoador, é o nosso Deus gracioso, irmãos, que lança os nossos pecados no oceano do esquecimento. Só Ele tem essa capacidade de perdoar e esquecer. Então, se não fosse por Jesus ter morrido ali na cruz e ao terceiro dia ter ressuscitado, nós não teríamos a certeza desse perdão, amados. Havia uma figura disso no Antigo Testamento, mas eu falarei mais lá na frente. Em segundo lugar, irmãos, nós temos a justificação como sendo um segundo benefício, uma riqueza insondável da graça de Deus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Deus, olhando para a terra, amados, não viu nenhum homem bom, não viu alguém que fizesse o bem e não pecasse. Então, só por meio de Jesus Cristo nós fomos declarados justos por Deus. Observem o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos sentados, irmãos, no banco dos réus. Estávamos sem esperança, sentenciados à morte, e nós não tínhamos ninguém para nos ajudar, ninguém que pudesse interceder por nós. Foi aí quando Jesus apareceu, foi aí quando Ele veio ao nosso encontro. Ele pagou a nossa dívida, irmãos, e nos deu a justificação, nos deu a graça, amados, nos declarou inocentes. O apóstolo João também nos disse, em 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha só que palavra maravilhosa. Enquanto estivermos nessa natureza terrena, irmãos, estamos sujeitos ao pecado. Uma hora ou outra isso vai acontecer, porque ainda não temos o nosso corpo glorificado. Mas não é desejo do cristão pecar. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. O cristão não planeja o pecado. Por isso a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Esse advogado, ele é justo e ele vai nos defender. Em terceiro lugar, como benefício da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, queridos, nós temos a regeneração. O homem velho do pecado morreu. Agora, mediante a morte e ressurreição de Jesus, fomos por Ele regenerados. Nascemos de novo para vivermos em novidade de vida diante de Deus. A palavra regeneração tem o sentido, irmãos, de restauração. Ou seja, Deus nos restaurou para uma nova
e viva esperança, para uma nova vida na sua presença. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo foi restaurado. Mas observem, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja de Cristo, não é se alguém está na religião que proclama o nome de Cristo. Estas coisas, elas não salvam, estas coisas não transformam, estas coisas não restauram a nossa vida, embora sejam importantes. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, arraigado nele, conforme está lá em João, no capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Estais em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos entender que o que faz a diferença, o que nos torna regenerados, o que nos torna restaurados por Deus, é estarmos afinados, aliados com Cristo Jesus, o seu Filho, irmãos. 1 Pedro 1,23 também diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Que coisa maravilhosa! É só por meio da morte, irmãos, e da ressurreição de Jesus Cristo que nós temos acesso a esses benefícios, a essas riquezas maravilhosas, insondáveis do nosso Senhor. E em quarto lugar, como benefício da morte e ressurreição de Cristo, nós temos a nossa salvação. Estávamos condenados, o nosso destino era o inferno, mas Jesus veio para nos trazer a salvação e a vida eterna mediante a sua morte e a sua ressurreição. O que é que diz João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a segurança da vida eterna. Irmão, Jesus não veio morrer em vão. Ele veio para nos restaurar a comunhão que nós tínhamos com o Pai na pessoa de Adão antes da queda, para nos levar de volta ao paraíso, antes do pecado entrar. Jesus veio para restaurar, Ele é o restaurador. Deus Pai é o restaurador. De que adianta nós termos uma vida privilegiada neste mundo, de tudo aquilo que nós gostaríamos de ter e usufruir, se nós não tivermos a nossa salvação garantida na pessoa de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 1 e ele deixa bem claro essa situação da nossa salvação, que é um selo estabelecido por Deus através do seu Espírito Santo. Aquilo que é selado não pode ser revogado. A nossa salvação, ela está confirmada na presença do Pai. E a certeza da nossa salvação, irmãos, o Espírito Santo, Ele é o selo. Jesus disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que promessa maravilhosa! Você quer uma certeza maior do que essa? A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, amados. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade, verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta foi a obra principal que Jesus veio realizar, meus queridos, a nossa salvação. Em quinto lugar, irmãos, como benefício
da morte e ressurreição de Cristo, que se caracteriza também como insondáveis riquezas do Senhor para as nossas vidas, é o nosso acesso à sala do trono. Na Antiga Aliança, no culto levítico, no culto do Antigo Testamento como um todo, as pessoas não tinham acesso à sala do Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Havia o santo lugar, o Santo dos Santos e os átrios. O santo lugar e o Santo dos Santos, eles eram divididos por uma cortina. E ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos, além do sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ia oferecer sacrifício pelos pecados do povo de Israel. Mas, quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que já não era mais do tabernáculo, já estava no templo, ele rasgou de alto a baixo, simbolizando a própria mão de Deus, rasgando o véu. E aqueles que estavam no ambiente, estavam nos átrios do templo, puderam olhar para dentro do Santo dos Santos e não serem consumidos. Coisas que antes, no culto levítico, isso acontecia. Ninguém podia nem olhar para dentro do Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele ambiente. Mas quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. E agora, isso significa que nós temos acesso. Ele foi rasgado para que nós pudéssemos entrar na sala do trono, para que pudéssemos ficar próximos do Pai, em comunhão perpétua com o Senhor. Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele nos dá este acesso, onde as pessoas no Antigo Testamento não tinham. Mas agora não. Nós temos um benefício muito grande, um privilégio maior do que os santos do Antigo Testamento, porque nenhum deles entrou na sala do trono, com exceção do sumo sacerdote. Mas nós podemos entrar a todo instante no Santo dos Santos. O Senhor Jesus nos deu esse benefício. O escritor aos Hebreus nos diz, no capítulo 10, versículos 19 e 20, tendo, pois, irmãos, olha só, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. Aquilo que eu acabei de dizer. Quando ele morreu, o véu se abriu, dando-nos acesso à presença do Pai. Isso é maravilhoso. E ainda em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Irmãos, somente pela morte de Jesus e a sua ressurreição, nós tivemos acesso a esses benefícios. Ou seja, o perdão, a justificação, a regeneração, a salvação e o acesso à sala do trono. Eu e você somos privilegiados. Precisamos lançar mão desses benefícios. Precisamos buscar a santidade. Precisamos buscar ao Senhor para que Ele cada vez mais nos purifique. Porque embora o caminho esteja aberto, eu não posso entrar na sala do trono de qualquer jeito. O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que estar rigorosamente purificado. Por isso ele passava por um ritual de purificação antes de ter acesso à sala do trono. Hoje, irmãos, nós não temos a exigência do sacerdote do tipo de Arão. Não temos a exigência das roupas daqueles dias que era utilizado, dos aparatos que o sacerdote levava sobre o seu corpo para que pudesse adentrar a sala do trono. Mas o Senhor ainda exige de nós aquilo que estava por baixo da lâmina que estava na sua mitra, aquele turbante que o sacerdote utilizava, que estava escrito santidade ao Senhor.
Deus exige daqueles que entram na sala do trono, daqueles que entram para contemplar a sua presença, para lhe cultuar, para ver a sua glória, Ele exige santidade. Por isso precisamos estar atentos. O Senhor morreu e ressuscitou para que tivéssemos acesso a Ele, mas não podemos entrar na sua presença de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Aqui nós finalizamos a primeira parte desta mensagem. Ainda existem outros benefícios, outras características desta insondável riqueza de Jesus. Mas fica para a próxima semana. E nós estaremos concluindo esta mensagem na semana que vem. Por isso eu te peço que você retorne ao nosso canal na próxima semana para ficar por dentro desta mensagem, tá? Daquilo que nós chamamos de conclusão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, as insondáveis riquezas de Cristo, que o Senhor veio manifestar a nós. A primeira riqueza, o Evangelho que estava oculto nos séculos, o Senhor manifestou por meio do ministério do Teu Espírito na plenitude dos tempos. O Evangelho que traz a salvação para todos os homens. O Evangelho que traz a salvação para todo aquele que crê. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado também pelos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus, que se caracterizam como também insondáveis riquezas. Abençoa-nos, ó Deus, com esta primeira parte da palavra. E que os irmãos se sintam animados, se sintam, ó Deus, estimulados a conhecer a segunda parte desta mensagem, para que sejam edificados por completo neste tema que estamos abordando. Abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias, abençoa nossos irmãos, tudo aquilo que pusermos em nossas mãos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando contra esta doença que o mundo tem enfrentado. Ó Deus, dá a cura, restaura, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam para sempre com a Igreja de Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, você e a sua casa. E até a próxima semana, se o Senhor nos permitir. Amém.